vamos falar da URGS. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para poder ajudar vocês tanto na questão, para a gente poder entender mais da questão da redação da URGS, eu acho que sempre que a gente consegue encontrar ótimos exemplos para a gente poder conseguir analisar uma redação e poder entender por que aquela é uma boa redação, a gente vai ter aqui hoje, então, uma análise de uma redação que teve a nota máxima justamente na URGS. Esse tema de redação foi da URGS de 2022 e inclusive teve como uma temática, uma dissertação que você escreveria a respeito da leitura depois de uma entrevista que tinha como tema mudanças climáticas e direitos humanos. Uma das primeiras coisas que já caracteriza uma grande diferença entre a URGS com outros vestibulares é que geralmente a gente tem pelo menos mais de uma página de poder ter de textos motivadores. O que acontece é que geralmente eles colocam muitas informações para que você não tenha dúvidas do que você vai escrever. Isso pode até mesmo se diferenciar com a questão de que você tenha 50 linhas para poder escrever uma redação, mas não se engane, porque as linhas não são as mesmas do Enem. Geralmente vai dar com que você tenha mais ou menos umas 35 linhas dentro do seu caderno. Então, apesar de você ter muito mais linhas, elas são um pouco mais curtas para você poder escrever. Então tome cuidado para você não ficar muito empolgado para poder escrever redação da URGS. A redação vai ter como nota máxima 15 e ela vai ter como título História Inacabada. O que a gente vai ter como grande destaque também da URGS é a obrigatoriedade que temos de você colocar título. Você pode ficar muito tranquilo com a questão de título, porque o título ele tem uma linha específica, você não precisa pular das outras linhas que você tem na redação para escrever o título especificamente. Uma coisa que ajuda muito a gente poder entender a questão de título é que título ele tem que fazer mais sentido depois que você leu o texto do que antes. História inacabada não traz muitas informações do que temos quando a gente vai analisar um texto a respeito de mudanças climáticas e direitos humanos. Pode ser que depois que a gente leia, vai fazer muito mais sentido. Título é uma coisa complicada porque tem muita gente que acha que o título tem que escrever antes e falar muito sobre o texto, ou que o tema tem que ser o título. Não, o título ele tem que ser uma questão que você vai fazer muito mais sentido, que vai resumir o texto em algumas palavras. Tome cuidado, então, que o título tem que fazer sentido depois que leu. E tem que fazer mais sentido depois que leu e não já fazer antes quando você vai ler. Então tome cuidado. Então, outra coisa até para você poder conseguir entender e organizar melhor, na minha opinião, apesar do título aparecer antes, eu vou te aconselhar que você sempre escreva depois do texto. Se você já tiver um em mente, tudo bem, mas eu sempre aconselho que você escreva o título depois de escrever o texto. E o parágrafo de introdução fica assim: a despeito de todo o desenvolvimento tecnológico alcançado, a humanidade ainda não atingiu harmonia com a natureza. Dessa forma, é fundamental debater os impactos socioeconômicos da mudança climática, a fim de que se alicerce um futuro pautado na equidade e na sustentabilidade. Então, uma das questões que a gente já tem aqui já nesse parágrafo de introdução, que vai ter uma carinha um pouco de Enem, é essa questão que a gente já tem a conversa a respeito das palavras do tema. Lembre-se que uma das discussões e um dos critérios de correção que existe da URGS, e não somente da URGS, mas de muitos outros vestibulares, é a existência de todas as palavras do tema. Você pode perceber aqui que ele já vai colocar na introdução a questão de a gente falar que a gente tem essa questão do problema do desenvolvimento tecnológico alcançado e a harmonia com a natureza. De onde ele tira essas informações? Justamente dos textos motivadores, o qual a gente vai ter em uma das discussões que há uma pergunta que tem que governos e líderes empresariais parecem muitas vezes mais interessados no aspecto econômico, como incluir as pessoas nas soluções. Então a gente vai perceber que quando a gente tem uma leitura atenta dos textos motivadores, isso vai muito mais te ajudar do que na verdade vai te atrapalhar. Tome cuidado com o texto da URGS, que você não precisa ficar trazendo tantas informações fora dos textos motivadores. Você pode trazer sim, mas uma leitura atenta dos mesmos motivadores com o que você pode argumentar, como que você pode explicar e por que aquilo ainda continua acontecendo vai te ajudar. Então a gente vai perceber que muitas das informações que tem dentro desse texto foi nada mais, nada menos do que uma leitura atenta aos textos motivadores. Então a gente vai continuar aqui para poder ver o parágrafo de desenvolvimento. Historicamente, o homem violou inúmeros direitos humanos, na medida que o pensamento individualista impedia o exercício da empatia. As alterações climáticas, contudo, alteraram tal raciocínio, uma vez que o efeito global desse problema exige ações coletivas. Todavia, é inegável que o aspecto social da problemática do clima abrange direitos inalienáveis da pessoa humana, tais como moradia e subsistência. É inaceitável, portanto, que esses tópicos socioeconômicos sejam negligenciados, visto que eles não apenas prejudicam os setores mais pobres da população, como
também evidenciam o caráter opressor do sistema econômico vigente. Além disso, é preciso salientar que os países mais afetados pelas catástrofes naturais são os subdesenvolvidos, embora sua população pouco tenha contribuído para a emergência atual. De fato, verifica-se uma perpetuação das desigualdades históricas entre os estados, a qual corrobora o processo da destruição não apenas do meio ambiente, mas também das relações humanas, as quais estão ameaçadas pelo negacionismo ambiental e pela indiferença social. É crucial, então, que se derrube os muros do egoísmo crônico com o intuito de construir uma ponte para um futuro promissor. Então, o que a gente tem aqui de informações que foram retiradas dos seus motivadores que ele traz com muita maestria? Justamente a questão de como que a gente tem esse problema dos direitos humanos sendo ameaçados, com também o posicionamento que a gente tem da questão das populações mais pobres e que justamente não contribuíram efetivamente para que tenha assim a mudança global. Isso vai ser justamente colocado a questão de que a gente tem aqui a pergunta de as mudanças climáticas podem gerar refugiados do clima. Então o que a gente tem? Perceber que nessas perguntas que a gente tem dos próprios textos motivadores, a gente já tem um direcionamento para poder conseguir conversar. Como, por exemplo, por que a gente vai ter essa mudança climática e como ela afeta os direitos humanos? Como ela afeta os direitos humanos e por que ela afeta os direitos humanos? Lembre-se que discussão de redação é sempre explicar o como e por quê. Como e por quê. Você pode trazer inúmeras teses. Não existe tese errada. Perceba que, inclusive, nessa redação, no parágrafo de introdução, ele não vai discutir que no primeiro parágrafo de desenvolvimento, ele vai falar que a violação de direitos humanos sempre aconteceu por conta do pensamento individualista. Isso não é colocado na introdução, mas é colocado no desenvolvimento e aí depois ele vai começar a conversar. Isso está errado? Não, o que está errado é justamente não deixar claro qual que é a discussão. Ele deixa muito claro já no desenvolvimento como que esse pensamento individualista se gera. Temos a questão primeiro de que temos a questão do pensamento econômico e que depois ele vai ser afetado pela questão do aquecimento global e das mudanças climáticas. Que aí vai perceber que não adianta só a gente ter esse pensamento individualista que vai fazer também com que afetem pessoas que nem estão relacionadas com isso, como por exemplo a questão dos outros países não desenvolvidos. E que, inclusive, ele traz uma informação de fora dos textos motivadores e de como vamos ter essa questão do negacionismo científico, que não se traz como uma questão que tenha-se realmente nos textos motivadores. Mas perceba que aqui o repertório ele encaixa muito bem. Então, a questão de repertório da URGS não é sobre você mostrar que sabe sobre o assunto. Nenhuma redação pede que você já saiba sobre o assunto. Sempre vai pedir que você traga as informações essenciais dos textos motivadores, como, por exemplo, trouxe-se a questão não somente do pensamento individualista, que entra em choque com as populações com a questão de direito, mas também que traz a questão do pensamento individualista ligado com a economia. Então aqui a gente tem de como que isso afeta e por que que isso afeta. Inclusive falando também da crucialidade, porque esse texto nas instruções tem colocando que você vai ter que esse texto vai ser lido em voz alta para poder convencer do seu ponto de vista para a pessoa. Então perceber que apesar de a gente ter essas expressões como é crucial, assim como a gente também tem a questão do é inaceitável, essas marcas, apesar delas parecerem ser impessoais, elas não são. Por quê? Porque a gente não está colocando tanto juízo de valor, mas porque ela vai ser lida. Perceba que o texto, apesar dele ser argumentativo, temos algumas questões que elas trazem um pouco de fator de ser lido em voz alta, como por exemplo a metáfora. Então a gente tem essa questão dos muros do egoísmo crônico com o intuito de construir uma ponte para um futuro promissor. Por quê? Porque temos justamente essa comparação que já foi explicada. Terminar parágrafos de desenvolvimento com uma metáfora ajuda muito a entender o que foi se discutido antes. Mas perceba que você nunca pode terminar com uma metáfora que não é claro a partir da leitura dos textos motivadores. Tudo que você escrever tem que estar no texto. Se não está escrito, não dá para entender. O segundo parágrafo do desenvolvimento fica assim. Assim sendo, deve-se ressaltar a importância das ações imediatas para conter as mudanças climáticas, já que, consoante o IRCC, algumas consequências desse processo, infelizmente, são irreversíveis. Nesse contexto, infere-se que as diversas tentativas de acordos entre nações fracassaram, seja por conta do elitismo dos governantes, seja por causa
dos temas acerca das supostas perdas econômicas. Por consequente, percebe-se que o tema ambiental ainda é tratado como uma mera pauta política, ao invés disso ser visto como um assunto relevante universalmente. Sendo assim, observa-se que a juventude está atuando para reverter esse triste quadro por meio não só da disseminação de informações verídicas sobre a pauta, como também do engajamento nas redes sociais, cuja instantaneidade favorece a adesão de ativistas como Greta Thunberg. É indubitável, então, que é possível aspirar a um futuro melhor graças ao protagonismo dos jovens, os quais são o farol que ilumina as transformações da humanidade. E olha como é interessante do que a gente tem aqui. Apesar de a gente trazer essas discussões que vamos levar com o que se leva dos textos motivadores, aqui o candidato ou a candidata vai justamente sempre apontar para um seguinte fator. Temos sim um embasamento que ele sai de uma ideia dos textos motivadores, como a gente viu no primeiro texto motivador, o problema do individualismo, e que aqui a gente tem o problema da discussão das líderes governamentais e também das questões que temos dos líderes econômicos. Aqui a gente vê que então o problema ele está que geralmente a gente vai ter com a atividade dessas pessoas, mas que a gente pode ver que existe uma outra parcela social que está atuando para esse ponto, como por exemplo os jovens e o ativismo social. Cara, se você está morando embaixo de uma pedra, talvez você não conheça a Greta Thunberg, que vai ser justamente uma das ativistas que utiliza justamente as redes sociais, como por exemplo Instagram, Facebook, para poder fazer justamente a percepção dessa mudança climática e de fazer com que existam mudanças e existam atitudes a serem tomadas. E perceba como é interessante, apesar do no texto estar escrito Greta Thunberg sem o H, aqui a gente tem uma redação com nota máxima que a gente tem mesmo errando a letra. Então fique tranquilo com essa questão de tipo, nossa, será que eu vou perder ponto se eu não escrever o nome da pessoa certa? Bom, pode perceber aqui que a gente tem o nome de uma pessoa sem um H e que está com a nota máxima. Sempre tomem cuidado porque penalidade, quando a gente tem numa redação, é porque tem várias outras coisas que estão sendo penalizadas. Então você ficar preocupado com apenas um erro, fica tranquilo. Mas assim, não adianta você falar, eu perdi ponto porque eu escrevi o nome do autor errado. Mas aí você nunca colocou uma vírgula em nenhuma das frases quando tinha que colocar. Olha lá, hein? Não vai me dar uma dessa. Tipo, fica... Presta atenção. Então tem várias outras diferenças que a gente tem quando a gente vai tirando ponto. Não é geralmente por uma coisinha só. Geralmente são várias outras coisas que vão fazendo você perder ponto dentro de uma redação. Então, perceber que aqui a gente tem a discussão não somente dos líderes que está colocando nos textos motivadores, mas que a gente tem por um outro lado, que inclusive a gente vai fazer com que a gente tenha que é tratado como uma seriedade uma outra classe social, que são os jovens. Então, isso mostra para você que você traz as ideias inicialmente dos textos motivadores e você vai discutir a partir dessa leitura com as ideias que você consegue trazer. Você precisa trazer exemplos muito específicos ou muito claros que precisam ser extremamente trabalhados? Perceba que não. Aqui a gente tem justamente o posicionamento de ativista como a Greta, mas que não há uma especificidade, não há justamente um detalhamento. Perceba que esse texto está trabalhando muito mais em como isso afeta o tema e por que isso afeta o tema. Isso que você precisa fazer. E por fim temos o parágrafo de conclusão. Em suma, é inegável que os desdobramentos da questão ambiental transcendem os aspectos físicos e atingem as dinâmicas socioeconômicas dos povos historicamente subjugados pelas desigualdades. No entanto, é propício que não esqueçamos do verbo esperançar, cunhado por Paulo Freire, o que nos faz acreditar ser possível lutar por um mundo mais equânime entre os humanos e mais respeitoso com a natureza. Afinal, todos podemos ajudar a escrever um novo capítulo na história da humanidade. Então perceba aqui que a gente tem de maestria quando a gente faz um parágrafo de conclusão. Parágrafo de conclusão nada mais e nada menos do que você voltar com as ideias que você escreveu nos outros parágrafos e concluir e fechar. Então perceba que aqui a gente não tem uma tentativa de solucionar o problema. Claro que muitas das vezes existem temas que dá para você poder trazer uma pequena proposta de intervenção. Mas aqui o que a gente tem? Primeiro, o que a gente tem uma retomada do primeiro desenvolvimento, falando sobre o que a gente tem dos deslumbramentos da questão ambiental, que fazem com que saia do aspecto físico e entre na dinâmica sociocultural, pela questão histórica da desigualdade. E que mesmo que isso aconteça, a gente ainda tem que, não pode se esquecer da questão do repertório que inclusive é colocado do Paulo Freire, do verbo esperançar, na questão de uma tentativa de escrever-se um novo futuro, que faz justamente uma conversa
com o parágrafo de desenvolvimento número 2, que, apesar de termos ainda figuras que continuam fazendo com que não haja justamente o poder e façam essa mudança, temos uma nova classe social que são os jovens fazendo esse tipo de mudança. E aí, fechando o texto, falando com que a gente pode escrever um novo capítulo da história da humanidade e como que isso é relacionado justamente com o que a gente tem do título. Porque a gente tem essa relação não somente com uma nova geração, mas também com o que a gente tem uma mudança dessa situação das mudanças climáticas. Então aqui que a gente vai ter esse parágrafo de conclusão muito bem fechadinho que eu gostei bastante de ter sido escrito. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Eu, sinceramente, não mudaria nada dessa redação. Eu acho que ela é um ótimo exemplo de você poder mostrar como que, a partir dos seus motivadores, você consegue construir suas ideias. Perceba que, apesar de toda essa redação, o único repertório que é adicionado realmente, especificamente desse tema, temos apenas com o caso da Greta Thunberg. Claro que poderíamos ter outros tipos de repertório, como a gente teve já a questão do protocolo de Kyoto, temos também o Rio +20, a gente poderia ter colocado vários outros tipos de repertório. Mas perceba que o que ganha essa redação não são os repertórios, não é o quanto a pessoa sabe do tema, mas é defender o ponto de vista, é explicar por que esse tema continua existindo, como o tema continua existindo, como que eu consigo explicar tudo isso, como eu consigo falar. Isso acontece dessa forma e por esse motivo. Isso é o mais importante da redação, é explicar como e explicar por quê. Inclusive, caso você queira ver não somente essa redação, mas também outros exemplos de redação que tem da própria URGS, você pode acessar no link aqui embaixo do Desempenhos Med, ou senão você pode também escanear esse código QR para você poder dar uma olhada não somente em outras redações, mas até mesmo de depoimentos, dicas de estudo e também até de notas para você poder ter uma noção de como não somente é a redação da URGS, mas também de como você conseguir passar no vestibular com uma perspectiva de medicina, ou até mesmo como que você quer, algumas boas dicas. E claro que para poder ter uma redação de nota máxima, precisa ter muita persistência, precisa ter muito bom conhecimento da estrutura e como até mesmo o corretor vai corrigir sua redação. E é por isso que eu quero que você venha estudar comigo no meu curso de redação da URGS. É um curso que está pelo valor de R$40, utilizando o cupom ABR2023, para você poder vir estudar comigo e entender todo esse processo da redação, desde você escrevendo até você sendo corrigido. O link está aqui embaixo do vídeo para você poder acessar e justamente utilizar o cupom, ou senão você pode escanear esse código QR também para você poder vir estudar comigo. E se o curso não for o que você gostou, você pode inclusive pedir o reembolso desse curso em 30 dias. O acesso é vitalício, esse preço não é mensalidade, é o valor total. E inclusive, se você ficou com alguma dúvida, você quer que eu leia algum outro exemplo de redação da URGS, que seja a nota máxima, que seja de outro ano, ou até que não seja exatamente de nota máxima, mas que tenha menos pontos, escreve aqui nos comentários por gentileza. E apesar de eu ter gostado muito desse tipo de conclusão que apareceu aqui nessa redação, eu também já gravei um vídeo falando sobre outros 3 tipos de exemplos de conclusão, que eu acho sensacional, que você poderia inclusive dar uma olhada também, para você poder conseguir dar uma olhada e se inspirar, não somente com esse exemplo de conclusão, mas com outros também. E pode ser que até no vídeo você fique meio confuso, porque a redação da URGS já teve uma mudança de pontuação máxima. Por isso que eu tenho esse vídeo aqui explicando para você qual que é a pontuação máxima e como que você vai ter a partir do ano de 2022. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!